O assunto agora é desvio de verba pública na área da saúde. De acordo com o Instituto de Ética Saúde, pelo menos 2,3% de tudo que é investido na saúde se perde em fraudes. Aqui no Brasil, até a metade do ano passado, o prejuízo foi de 14,5 bilhões de reais, ou seja, um número ainda maior agora em abril deste ano. Mas com esse montante, para se ter uma ideia, daria para construir 1.400 hospitais de campanha, com 200 leitos cada um, ou ainda comprar 290 mil respiradores mecânicos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Instituto Ética Saúde, que reúne indústrias da saúde, entidades de defesa de paciente e entidades médicas, o economista Eduardo Winston Silva. Muito bom dia. Como é que vocês fizeram esse levantamento? Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes. Esse levantamento ele é feito com base em estimativas. É importante a gente ter a noção que as fraudes elas não são visíveis. Então, as fraudes que dão certo são aquelas que a gente não consegue descobrir. Mas há estimativas que a gente consegue fazer cruzando dados da Transparência Internacional, do orçamento do Ministério da Saúde, de fraudes em outros países para chegar nesse valor. Então, essa é uma estimativa conservadora do tamanho do desvio que nós temos na saúde numa situação normal. E, de fato, nós acreditamos que agora, com esses recursos extras que foram destinados à saúde, o caráter de emergência com que eles foram disponibilizados, esse desvio, infelizmente, pode ter sido ainda maior. Bom, a gente tem pelo menos aí 20 prefeituras do Rio de Janeiro, né, que podem ter sido lesadas com a compra de vacinas da Oxford AstraZeneca. Uma falsa empresa com sede no Recife ofereceu a venda de $500 milhão de doses dos imunizantes que nunca vão chegar para eles. Bom, o mais difícil é a falta de controle, por isso que esses casos acontecem? Bom, acho que a pergunta essencial é o seguinte: dá para ser diferente? Então, o Instituto Ética Saúde é um grupo de empresas e pessoas que acreditam que sim, dá para mudar. E a gente, por acreditar que dá para mudar, que não é uma situação inevitável, nós pensamos em diversas frentes que temos que abrir para combater esse tipo de situação. Sem dúvida, fiscalização, controle é importante para evitar esse tipo de situação. E é importante dizer que os órgãos de controle dos diversos níveis fazem um trabalho muito forte. Okay? Ainda assim, nós temos a crença que só fiscalização e controle não vai conseguir coibir todas as fraudes. E depois é importante que a gente tenha a noção que isso também custa. Então, para cada R$1 de orçamento, você precisa decidir quanto que você vai investir na promoção da saúde, quanto que você vai investir em atividades de controle para a prevenção da saúde. E nós não podemos direcionar mais do que nós já direcionamos hoje para essas atividades de controle. Então, tem uma outra vertente que o Instituto acredita muito, e aí vocês da empresa têm um papel fundamental, que é na sensibilização, na conscientização. Então, quando a gente transforma o tamanho da fraude em números, em pessoas que poderiam ser tratadas, isso toma uma relevância e nós acreditamos que pode sensibilizar a população. Então, além do controle, é importante que todos nós tenhamos consciência de que existe, infelizmente, desvios na saúde, de que esses desvios na saúde provocam morte e sofrimento da população em grande escala, e que a gente assuma esse papel de controlar junto com os órgãos de fiscalização. Eduardo, você falou que sobre essa postura, né, de como evitar, enfim, da mudança de consciência. Bom, vamos lá. Eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio. O poder público é o maior comprador de insumos na área de saúde, perfeito? Logo, ele deveria pagar menos. Mas por um problema sistêmico, o governo acaba pagando mais. Por quê? Porque ele demora a pagar, porque o comerciante não tem a certeza que o governo vai pagar, porque ele tem que corromper alguém para poder participar de uma licitação dentro desse problema sistêmico no país. Então, a corrupção ela está entranhada no setor público, o que dificulta muito a gente fazer o país economizar. É exatamente isso. Nós temos a tendência de tentar corrigir isso só criando mais burocracia, o que custa, e ainda afasta aqueles que querem fazer um bom trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, dados aí que foram levantados agora sobre os recursos destinados para a pandemia, em que foram
há uma estimativa do TCU que 150 milhões de mais de 7 bilhões teriam sido desviados. É importante que a gente tenha a noção que isso é a parte que a gente sabe, tem aquela outra parte que nós não vemos. Mas é o seguinte, quando você olha para a cadeia da saúde, tem muita gente querendo entregar o melhor tratamento possível para o paciente, tem muito prefeito, tem muito administrador público e privado querendo entregar o melhor tratamento possível. Só que por conta desses comportamentos a gente acaba criando sistemas que são burocráticos e que acabam favorecendo essa corrupção. Então, precisamos sim investir nessa questão de controle e punição, e a gente tenta punir como sociedade, mas é importante, volto a dizer, criar essa sensibilização. Eu peguei um dado, por exemplo, transformar aqui um dado do TCU, eles estimam esses 150 milhões de reais de desvios. Mas vamos transformar isso em vacinas, a um custo médio de R$100 por vacina, o que é um custo alto, e a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas que deixaram de ser vacinadas. Deixa eu tornar ainda mais crítico. É uma população inteira de Goiânia. Então você imagina uma população inteira de uma cidade como Goiânia que deixou de ser vacinada por causa de desvios. A gente não pode aceitar isso. E é importante que todo mundo ajude a cobrar. E já existem programas específicos de inteligência artificial para combater a corrupção que estão disponíveis para as corregedorias, para os tribunais de conta. É só uma questão de aplicar isso no município. E durante a pandemia, o que eu ouvi da indústria, de boa parte de pessoas que comercializavam esses produtos das distribuidoras de medicamentos ou de insumos. Olha, a gente prefere vender para o setor privado porque ali nós temos a certeza de receber. No Estado, a gente não tem essa certeza. Não é isso a realidade? Sim, o Estado acaba sendo um mau pagador em muitos casos, atrasa, tem problemas de processo interno e de orçamento, e aí, obviamente, que as empresas que querem ter previsibilidade no seu caixa, no seu orçamento, preferem muitas vezes vender no setor privado. Mas volto a dizer, é importante a gente acreditar que isso pode ser corrigido. Não vai ser fácil, mas pode ser corrigido. O SUS é um programa fantástico, mas tem pontos que precisam ser corrigidos e a gente tem que trabalhar nessa correção. E você sabe que nós, por exemplo, no Instituto Ética e Saúde, é importante, como você bem mencionou, William, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos e que congrega participantes de toda a cadeia da saúde. Então, temos laboratórios, distribuidores, fabricantes, associações de hospitais, de representação de pacientes. E uma das coisas que a gente fez é montar uma assessoria para compras públicas nesse momento. Então, nós temos a experiência de como essas transações funcionam na saúde, temos um canal de denúncia, um conselho de ética, então isso nos gerou muito aprendizado sobre como as transações ocorrem, como infelizmente as fraudes acontecem, e a gente montou uma assessoria. Então, assim, estamos tentando ajudar aos compradores e, no final das contas, a população a ter um melhor serviço. Eduardo, eu acho que o dia... Sabe quando a corrupção vai acabar? Quando o corrupto tiver a certeza que ele será preso e responsabilizado pelos seus atos. E, para isso, nós precisamos de mecanismos de controle. Eu agradeço muito a participação do Eduardo Winston Silva, economista e presidente do Instituto Ética e Saúde. Bom final de semana. Bom final de semana, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.